Olá, vamos continuar o estudo de equilíbrio químico com indicadores ácido-base. Só lembrando a escala de pH, onde nós temos aí no pH 7 um meio neutro, abaixo de 7 um pH ácido e acima de 7 um pH básico. O que são os indicadores de pH? Então, aí está uma lista com alguns deles, né? Alaranjado de metila, por exemplo, aqui na primeira linha. Intervalo de viragem. O que é a viragem? É a mudança de cor que o indicador faz. Que indicador é uma substância que reage, no caso do indicador ácido-base, ele reage com ácido com uma base, mudando de cor. Porque como você vai identificar se o meio é ácido ou básico? A gente viu a escala de pH, porém, aqueles valores podem ser medidos com pH, com pHmetro ou com indicador universal de pH. E para isso nós usamos exatamente os indicadores. Ou através da mudança de cor. O indicador ele muda de cor e de acordo com a cor que apresentar, indica se o meio é ácido ou básico. Então, alguns medem meio neutro, mas geralmente o interesse é para meios ácidos e base e a utilidade deles, a eficiência deles é para meio ácido e base. Então, o primeiro indicador aqui, por exemplo, alaranjado de metila. Qual é o intervalo de viragem do pH? 3,1 a 4,4. Então, nesse pH ocorre a mudança de cor. Que mudança de cor? Nós vamos ter a mudança da cor vermelho para a cor laranja, alaranjada. Tá bom? Então, você vai ter meio ácido uma cor, no caso vermelho, e quando mudar para alaranjado, vai indicar que o meio é básico. Tá? Aqui temos um indicador bem comum, também, fenolftaleína, que vai ser a viragem de 8,3 a 10. Qual vai ser a viragem? Então, fenolftaleína em meio ácido incolor e meio básico fica vermelho. Ou seja, se você usa fenolftaleína com uma amostra que você quer determinar, se tiver, ela geralmente já vem incolor, ela é obtida em meio ácido, a fenolftaleína. Quando você adicionar a substância na fenolftaleína, se ela continuar incolor, ou o meio é neutro, né? A gente não dá para definir, ou é ácido. Então a gente trabalha geralmente com ácido e base, então vai ser meio ácido se ficar incolor. Se mudar para vermelho, o meio é básico. Tá? E qual vai ser o valor do pH? Aí não dá para a gente calcular, é só qualitativo. Para poder calcular tem que usar uma fita indicador universal ou um pHmetro, como eu citei anteriormente. Aí vai dar o valor correto do pH, o valor numérico. Aí está uma escala de viragem. O que é escala de viragem? Então, eu já falei que é a mudança de cor. A fenolftaleína que eu estava falando anteriormente, tá? Ela vai mudar de incolor, no meio ácido, para violeta, que está como carmim, né? No meio básico, meio rosa, né? No meio básico. Então, através dessa viragem, você sabe se o meio é ácido ou básico. E o que é essa viragem? Observa que, como estava falando anteriormente, de 8 a 10 está a viragem da fenolftaleína. Você tem aqui, por exemplo, o vermelho de metila, vai ter a viragem em qual faixa? Em outra faixa. Então, vai estar por aqui 4,5, né? Até 6, mais ou menos. Então, a faixa de viragem é onde que o indicador ele tem sua eficiência. Por isso que existem vários indicadores ácido-base. Dependendo da titulação que você vai fazer, né, que é uma análise de laboratório, você vai usar o indicador que tem a viragem mais próxima do que te interessa. Ou seja, você vai usar um indicador que vai virar com pH mais próximo da substância que você está analisando. Senão você vai ter um erro de metodologia. Então, voltando aqui. Então, por exemplo, alaranjado de metila, você vai ter a faixa de 3,1 a 4,4 aí de viragem aqui, né, por essa tabela. A fenolftaleína, 8,3 a 10, vai ser a viragem da fenolftaleína. Se eu for usar uma titulação que vai ocorrer num pH 8 a 10, fenolftaleína é mais adequado. Tá? Se eu tiver fizer uma titulação, por exemplo, pH 9, a fenolftaleína é indicada para essa titulação, e não o alaranjado de metila, tá? Que está de 3,1 a 4,4. Aqui também, o azul de multimol, 6,2 a 7,6, com pH 9 também não estaria adequado. Então, por isso que existem vários indicadores, porque cada intervalo de viragem vai se aproximar melhor
de cada situação que você for usar. Então, você escolhe um indicador apropriado para cada titulação. E aí, estava falando de indicador universal. Você tem aqui uma escala com valores numéricos de pH e, de acordo com a cor, você compara com essa escala. Então, aqui, por exemplo, você vai ter, seria um pH lá por 2,5, mais ou menos. Tá? Essa cor aqui estaria mais de acordo, até menor, né? pH lá por volta de 2. Tá certo? Porque o limão realmente é ácido. Então é assim que se usa um indicador de pH. Aqui não só indica que o valor é menor que 7, logo ácido, como também indica exatamente isso, a acidez. Tá? O valor 2 é um pH menor que 7, que é um pH ácido, então indica não só que o meio é ácido, mas dá também o valor. Essa é a vantagem sobre aqueles indicadores anteriores, que só mudam de cor, falando se o meio é ácido ou base. Tá? Agora, você vai usar de acordo com cada situação. Se você só quer saber se o meio é ácido ou básico, você pode usar um indicador como fenolftalina. Se você quer saber o valor do pH, você usa um indicador universal. Então aqui também tem uma escala de cores. Então essa fita aqui, ela é introduzida dentro da solução, muda a cor, esse padrão de cor que muda, e você vai comparar depois, tá, com uma escala, e nessa escala tem valores de pH. Ali, por exemplo, você vê outro indicador universal de pH, como eu estou falando, tem uma escala de pH. Essa fita tem uma cor inicial. Quando você mergulha na solução que você quer determinar, ocorre uma mudança de cor e você compara com a escala dessa caixa aqui. Então, no caso aqui, está o pH 4, né? A escala de cor, ela confere com o valor 4. Falha que tem esse método. Observe que esses valores são unitários. Então, se eu tivesse o pH 3,8 ou 3,9 ou 3,5 mesmo, já ficaria em dúvida a visualização entre 3 e 4. Tá? Então tem essa falha o procedimento, mas dá uma boa aproximação do valor de pH. Aí no caso, mais uma vez, uma escala de pH, né, mostrando como você vai identificar pelas cores, né, o pH de várias substâncias, igual tomate, pH 4, leite, pH 6, tá certo? Aqui água destilada, que é água quimicamente pura, pH 7. Então, pela escala de cor, você determina qual o pH que você está medindo. E papel tornassol é outro indicador ácido básico também. É uma fita, geralmente é azul, tá? Ou vermelho. Vermelho é indicação de meio ácido. Então, você coloca o tornassol no meio e ele fica vermelho, ou é neutro, né, que a gente não está analisando essa possibilidade, a gente não procura analisar essa possibilidade porque pode ser complicado. Né? Então, a fita, se ela continuar vermelha, pode ser o meio ácido, pode ser o meio neutro. Então, a gente elimina essa possibilidade de neutro para poder saber se o meio ácido ou básico. Tá bom? A gente vai usar a fita e mais nessa procura de meio ácido básico. Se o meio for neutro, a gente tem que usar mais de um indicador para poder tirar a prova. Tá? Então, observe aí. Ficou vermelho no meio ácido, papel tornassol. Tá? Então, como eu falei, meio ácido, tornassol vermelho. E o sabonete, que é básico, o tornassol fica azul. Tá? Então, por isso também é um indicador ácido base. Aqui aproveitei para colocar a fenolftalina, né? Fica essa coloração. Você faz uma prática de laboratório, então esse vídeo aqui chama-se Erlenmeyer. Ele é usado para uma titulação, que é uma análise de laboratório, uma análise quantitativa. Você, então, começa a fazer a titulação, por exemplo, a fenolftalina tem meio ácido. Você titula com uma base. Quando ocorre a viragem, que é logo após o ponto de equivalência, né, quando a base que está sendo adicionada neutraliza o ácido que está sendo titulado, então você, uma gota a mais vai transformar o meio em básico, por isso que muda a cor do indicador, tá certo? Então esses são os indicadores ácidos básicos aí mais usados e aplicação em determinação da acidez ou basicidade de um meio. Falou? Até a próxima!